Boa noite a todos, meu nome é Leandro. Antes, conversando ali atrás com o Fernando, eu disse para ele que eu gostei muito do livro Na Toca dos Leões, que fala a história da W Brasil, do Washington Oliveira e tal, né? E até comentei com ele que no meu blog de literatura eu coloquei que adorei o livro e que daria um excelente filme. E ele comentou comigo, pô, estão fazendo... Acabei de receber uma proposta de filmagem. Pois é, queria que você falasse sobre isso, como é que vai ser, se tem alguma coisa para dizer e tal. Isso aí. Olha, eu tenho duas experiências com cinema, de adaptação de livros meus para cinema. Uma muito produtiva e a outra um desastre. A experiência boa é o Olga. O Olga foi convertido em filme e deu 4 milhões de espectadores. Foi recebido a pauladas pela crítica. Mas como diria o Nelson Rodrigues, a sorte dos cineastas é que a crítica não consegue levar nenhuma bactéria aos cinemas. Por mais que batessem no filme, mais o povo ia assistir. Então foi uma experiência muito legal. A experiência triste é do Chateau, que eu vendi há 15 anos para o Guilherme Fontes, e até hoje o filme não foi exibido. O filme está pronto, está precisando de dinheiro só para finalização. Então é bom, é muito legal ver o livro ser adaptado para o cinema. O Montenegro vai virar filme. Toca dos Leões, agora estou em entendimentos com essa produtora do Rio de Janeiro. No caso do Toca dos Leões, pelo que me falou o rapaz que quer comprar, a história da agência de propaganda seria uma espécie de pano de fundo, porque a lente seria focada basicamente no sequestro do Washington Oliveira. Tá? Vai ser um filme muito mais policial do que um filme publicitário. O Paulo vai virar filme, o Mago. Está praticamente vendido. Tinha 4 grandes produtores interessados, 3 brasileiros e 1 norte-americano, e mais alguns dias isso deve desentalar. Eu, em geral, como já tenho uma experiência acumulada, primeiro tem o seguinte: uma vez eu fiz uma entrevista com o Jorge Amado há muito tempo e perguntei para ele o que ele achava das adaptações dos livros dele para cinema ou para televisão. Ele disse o seguinte: o conselho que eu dou ao autor de livro que vira filme é o seguinte: não assista. Não assista, não tem nada que ver com o seu livro. É outra história. Um livro é um livro, um filme é um filme. Por exemplo, no caso do Olga, eu gasto um capítulo inteiro, segundo capítulo do livro, para contar ao leitor quem era o Luiz Carlos Prestes, história da coluna e tal. Para quê? Para o leitor ter uma noção de quem é o cara que vai ser o coadjuvante dessa mulher, dessa história. No filme, esse segundo capítulo, que deve ter umas 30, 40 páginas, foi resumido a uma frase. Num refeitório em Moscou, a Olga ouve alguém falar da coluna Prestes, 25 mil quilômetros invicto, não perdeu nenhuma batalha e tal. Ela ouve aquilo e diz o seguinte: puxa vida, como eu gostaria de conhecer esse sujeito. Acabou. Eu, em geral, faço leitura dos roteiros das adaptações de livros meus com uma única preocupação: fazer uma espécie de fiscalização histórica, não deixar cometer liberdades dramatúrgicas que fraudem a história, que são histórias reais. Eu não sou ficcionista. Então, se no Chateau, ou no Olga mesmo, que fala de Getúlio, se aparece lá que Getúlio Vargas era ladrão, dizer, opa, nem os piores inimigos do Getúlio jamais acusaram ele de ser ladrão. Ele foi acusado de outras coisas, talvez até mais graves, não importa, mas não pode passar para a história a informação de que esse cara era ladrão. Sim, isso apenas para dar um exemplo. Não pode. Então, agora, eu não me meto
no roteiro, não me meto em negócio de escolha de ator, de atriz, essas coisas, não é da minha conta e acho que não deve ser. Livro é livro, filme é filme. Agora uma curiosidade, estava contando hoje à tarde. O filme Chateau está aí para acontecer, há anos não acontece. E de repente, quem se interessou pelo filme? Qual é o ator? Eu recebi um telefonema